Ciao a tutti e benvenuti à nossa quarta aula da Biblioteca do Crochê, este projeto especial, esses vídeos que eu estou gravando especialmente para quem quer aprender crochê desde o zero. Nas aulas anteriores, nós aprendemos os pontos básicos do crochê tradicional e hoje eu vou ensinar para vocês 2 pontos básicos do crochê tunisiano, porque sim, neste ponto que estamos, já dá para eu começar a introduzir para vocês, a ensinar para vocês um pouquinho do que eu sei sobre o crochê tunisiano, para vocês já irem treinando a mãozinha de vocês, treinando o ponto. Primeiro de tudo, vamos falar sobre a agulha do crochê tunisiano, porque ela é uma agulha um pouquinho diferente. Ela é uma agulha, uma agulha assim, mais compridinha. Ela tem a mesma cabeça da agulha do crochê tradicional, porém ela é um pouquinho mais comprida. Essa daqui é uma agulha que eu tenho em bambu e que eu comprei quando eu ainda estava no Brasil. É importante também que a agulha do crochê tunisiano tenha este acessório no final dela para o fio não escapar, porque no crochê tunisiano os fios ficam na agulha. Uma outra opção de agulha é a agulha normal, vejam, um tamanho normal de uma agulha de crochê, porém ela vem aqui no final com essa partezinha que você acopla desta forma aqui, este acessório, que nada mais é que um cordão plástico. Então, aqui ele vai girando. A agulha também é de bambu, com a mesma cabeça da agulha tradicional de crochê. E ele, então, acopla bem este acessório em plástico com essa pontinha final também, que não deixa o fio escapar. Porque no crochê tunisiano, os pontos ficam na agulha, vocês vão entender. Então, para quem não quer comprar a agulha de crochê tunisiano, dá para adaptar a agulha de crochê que vocês já tenham. Então, dá para colocar um cordãozinho plástico, um cordão mesmo de fio, porém, é importante que vocês coloquem um acessóriozinho aqui no final. Primeiro, adapta o que vocês têm para vocês treinar, para ver se vocês gostam também de executar essa técnica e depois façam os seus investimentos no que vocês puderem em relação à agulha. Essa daqui eu comprei aqui na Europa. Ela tem a cabeça um pouco mais pontudinha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Em relação a essa que eu tenho do Brasil, que tem a cabeça um pouquinho menor. Ok? Então, dito isso, vamos para mais algumas curiosidades sobre o crochê tunisiano. Ele, em inglês, se chama Tunisian Crochet e em italiano, uncinetto tunisino. E hoje nós vamos aprender 2 pontos, o ponto meia e o ponto palito. O ponto meia é muito similar ao ponto de tricô. Porém, no crochê tunisiano, ele é um pouquinho mais espesso. Em inglês, o ponto meia se chama Tunisian Knit Stitch. E em italiano, é o punto maglia. Já o ponto palito, em inglês, se chama Tunisian Simple Stitch. E em italiano, simplesmente, punto tunisino. Quando vocês forem pesquisar sobre o crochê tunisiano, vocês vão ver que o gráfico deles, o diagrama é um pouquinho diferente e que a maior parte dos gráficos vai estar dessa forma que eu vou deixar aqui do ladinho. A primeira carreira, vocês podem ver que tem aquele desenho da bolinha vazada, que significa correntinhas. Lembram da nossa primeira aula? A segunda carreira possui apenas risquinhos simples verticais, né? Risquinhos simples verticais, que significa carreira de ida. A terceira carreira possui o símbolo do tio, aquele ponto que a gente utiliza em cima das letras. E esse símbolo significa carreiras de volta. Então, no crochê tunisiano mais simples,
este vai ser o gráfico que vocês mais vão encontrar. E agora, dito tudo isso, vamos à execução, vamos aprender a tecer estes pontos. Vem comigo e eu espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Antes da gente começar, eu deixei aqui de modelo essa batazinha que eu fiz com o ponto palito, que a gente vai aprender hoje. Então, eu aplico muito o crochê tunisiano no meu trabalho. Neste caso, é uma bata bem simples, de modelagem simples, não tem diminuições e aumentos. Ela é feita em algodão com o ponto palito e os detalhes aqui embaixo em pontos baixos e pontos baixíssimos e correntinhas. Então, aos poucos, eu vou ensinando vocês também a tecer essas peças. O importante agora é treinar. Então, vamos lá, vamos começar. Iniciamos com o ponto meia. Aqui a base vai ser a mesma que nós fizemos nas aulas anteriores, de correntinha e ponto baixo. Com o ponto aqui na agulha, esta primeira laçada se refere a este primeiro espaço de ponto. Então, a gente vai inserir no espaço seguinte a agulha e laçar o fio e manter o fio na agulha. Faremos assim em todos os espaços de pontos dessa carreira, mantendo sempre o fio na agulha, as laçadas na agulha de forma uniforme, ou seja, todos na mesma altura. Chegando aqui no final, prendemos a última laçada e é assim que a nossa amostra vai estar nesse momento. A gente laça a agulha e vai começar a carreira de volta. Este último ponto que a gente laçou, ele é laçado, finalizado sozinho. E depois, todos os outros seguintes são laçados de 2 em 2, como eu estou demonstrando no vídeo. Chegamos no primeiro ponto que a gente fez, que é referente ao último da carreira, fechamos ele de 2 em 2, e este ponto de lateral, ele se refere a isso, é exatamente isso, a lateral do projeto. Então, aqui a gente não insere agulha, a gente vai inserir no ponto seguinte. Para o ponto meia, a gente insere a agulha por entre o ponto da carreira anterior. Exatamente dessa forma que eu estou demonstrando. Insere a agulha por entre os pontos e laça o fio e mantém o ponto na agulha. A gente segue fazendo isso por toda a nossa carreira de amostra e muita atenção no último ponto, no ponto de lateral, para inserir a agulha por entre os dois fios do corpo desse ponto. Laça o fio e fecha esse ponto dessa forma. E agora é só seguir fechando todos os pontos de 2 em 2, ou seja, 2 laçadas de cada vez. Chegamos no primeiro ponto e fazemos exatamente da mesma forma. E aqui a gente vai começar a ver o desenho já do ponto meia. Faremos essa carreira exatamente como a anterior, inserindo a agulha por entre o corpo dos pontos da carreira anterior e laçando o fio e mantendo os pontos na agulha de forma uniforme, até chegar no último ponto, onde a gente sempre vai inserir a agulha por entre os dois fios do corpo desse ponto e fechar ele sozinho. E agora seguimos a carreira de volta, fechando de 2 em 2 novamente. Treinem, pessoal, isso é muito importante. Treinem a tensão do ponto. Ele tem que estar bem relaxado para ele formar um desenho bem bonito. Essa é a construção do ponto malha, do ponto meia, e aqui a gente já vai ver o desenho dele se formando. Essa é a nossa amostra de hoje do ponto meia. Aqui a parte de trás, como que ele vai ficando na parte atrás dele, né? E agora aqui eu vou ensinar a vocês como fechar essa amostra, ou seja, qual é a última carreira quando a gente está tecendo os pontos meia do crochê
tunisiano, que nada mais que é só fazer o ponto baixo, inserindo a agulha da mesma forma por entre o corpo dos pontos da carreira anterior. E assim a gente fecha a amostra, fecha o projeto e fica uma amostra bem esticadinha, bem bonita, até o último ponto da carreira. Então, esta foi a nossa amostra do ponto meia. Vamos agora tecer a amostra do ponto palito. A base é a mesma, correntinha e pontos baixos que eu já ensinei para vocês. E essa primeira carreira é idêntica à primeira carreira do ponto meia. A gente salta aquele primeiro espaço de ponto e a gente vai, a partir do segundo, inserir a agulha, laçar o fio e manter este fio na agulha, manter todos os pontos na agulha até o último espaço de pontos da carreira. Então, até aqui, exatamente igual. Novamente, reforçando este último ponto que a gente fez, ele é sempre laçado sozinho e depois todos os outros são laçados de 2 em 2, como já fizemos. A diferença vai ser agora na segunda carreira, onde inseriremos a agulha para começar a criar a trama do ponto palito. Então, aqui é o ponto de lateral que a gente não faz, porque ele já tá ali na agulha. O próximo ponto a gente insere a agulha pegando apenas a alcinha da frente, insere passando apenas pela alcinha da frente do ponto da carreira anterior. Laça o fio e mantém os pontos na agulha. Faremos assim por toda essa carreira, executem com atenção até chegarmos ao último ponto. O último ponto vai ser sempre um ponto meia. Este último ponto a gente vai sempre inserir da mesma forma, independente de qual ponto a gente vai estar trabalhando no tunisiano. Então, da mesma forma que fizemos na amostra do ponto meia, faremos aqui no ponto palito. Agora, a carreira de volta é sempre igual também, é só seguir fechando todos os pontos da mesma forma que já fizemos anteriormente. Vamos chegando aqui, nos aproximando do final, né, dessa carreira, e agora é para estar dessa forma a sua amostra. Seguiremos na terceira carreira para reforçar com vocês aonde inserir a agulha na construção do ponto palito, pegando a alcinha da frente do ponto da carreira anterior, de todos os pontos. Gente, muita atenção para não saltar pontos, porque depois vai dar defeito na sua peça. Então, por isso que a amostra é tão importante. Aqui no final, o ponto meia, igualzinho, já fizemos. A carreira de volta vai ser sempre fechando os pontos. A sua amostra deve estar exatamente dessa forma e faremos mais uma carreira juntos. Eu quero frisar aqui para vocês treinarem, tecerem amostras, treinem a mão. Essa mão tem que estar relaxada, nada de mão tensionada, porque senão o ponto vai ficar tensionado e também porque vai te causar dor. E o crochê é para ser uma atividade prazerosa. Então, com calma, teça suas amostras da forma que eu estou ensinando aqui para vocês. Treinem a tensão dos pontos, entenda bem como que fica mais confortável para vocês durante a execução dos pontos e assim, quando a gente começar a criar peças juntos, vocês estarão com essa mão bem treinada. Esta é a trama do ponto palito e aqui embaixo eu fiz então 2 carreiras de ponto baixo. Eu sempre começo minhas peças assim para não virar, para o ponto tunisiano não ficar com aquele aspecto virado. Aqui então a gente vai fazer a última carreira de finalização, que são os pontos baixos da mesma forma que a gente fez na amostra do ponto meia, porém pegando da mesma forma que a gente pegou aqui para a construção do ponto palito, inserindo a agulha, né, por entre a alcinha da frente
dos pontos da carreira anterior. Então, é assim que a gente sempre finaliza a amostra, né, e as peças tecidas com o crochê tunisiano. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês treinem ao longo da semana e nos vemos na próxima sexta-feira. Um beijo e tchau, tchau, gente!